Hoje é dia 6 de dezembro e eu vou falar hoje sobre um assunto assim meio complicado, mas ele está aqui no livro, não tem como eu fugir. Eu lancei o livro, aí eu falei que uma grande parcela da população se vitimiza, e eu coloquei várias coisas, né? A desinformação da imprensa, e eu coloquei no livro que sobre um estímulo preconceituoso contra determinado grupo religioso, está no livro. E assim, parece que cada vez mais ele está tomando forma, né? Pegando forma. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu faço parte desse grupo, e assim como os negros percebem quando uma coisa é dita de forma racista e preconceituosa, né? Porque o negro sabe quando uma determinada citação ou alguma coisa, sensato, lógico, né? Ele sabe quando aquilo ali realmente tem a conotação racista ou como é uma mera brincadeira entre amigos ou uma citação que não tem nada a ver. Ele sabe disso. Então, mediante essa condição de análise, né, própria, equivalente ao dos negros, eu falo o seguinte, que a gente sente isso. E há quanto tempo a gente sente isso? Bem, a gente sente isso através, por exemplo, das novelas da Globo, né? Você vê que as novelas da Globo, ela sempre fez para um determinado grupo religioso pessoas absolutamente desprovidas de caráter, absolutamente desprovidas de sensatez, como se fossem doentes mentais. Ela sempre apresentou isso, né? Filmes também, né? Eu me lembro do filme Carandiru, né? Você sabe que uma das ações sociais que tem mais relevância nos presídios é a ação dos cristãos, né? Dos protestantes, dos católicos. E realmente alguns se recuperam, outros não. Mas a ação deles nos presídios realmente é bem premente, né? É uma situação lá na Cracolândia também, né? Mas no filme foi identificado como uma coisa de louco, de maluco, né? E essa nomeação agora do André Mendonça, ela parece que ela vai escancarar cada vez mais essa situação, né? Primeiro porque o presidente realmente ele tem a manha de colocar fogo, gasolina na fogueira, né? Ele, na hora que foi falado que ia ter indicação de 2 ministros para o STF, aí ele já foi lá, abriu aquele bocão dele: vou colocar 2 terrivelmente evangélicos. Ele deve ter falado isso por quê? Porque realmente tem evangélico que é muito moderno, entendeu? E tem os evangélicos que realmente aqueles caras que são não foge, não tem como ele fugir da Bíblia. Ele é absolutamente tradicional, e com ele não tem meio termo, né? Pão, queijo, se ensinam ou não, como diz a Bíblia, né? Ele não tem meio termo, não dá para fazer política com esse tipo de evangélico, aquele realmente muito tradicional. Então acho que ele falou terrivelmente evangélico disso, né? Aquele cara que é realmente pontual, você não encontra nada na vida dele para desqualificá-lo como evangélico. E a questão ele falou que ia nomear 2, obviamente não conseguiu. O primeiro ele teve que engolir, foi o que a turma mandou, e o segundo ele peitou, né? Ele peitou porque não queriam deixar entrar o André Mendonça. Aí eu não sei, mas me parece que não queriam deixar por causa da religião dele. E aí agora vai se escancarar esse tipo de coisa. Por quê? O André Mendonça, ele até corre risco de ser o primeiro ministro do Supremo a sofrer impeachment. Por quê? Porque você acha que não? A esquerda já está se mobilizando para fazer abaixos assinados, entregar para o presidente do Congresso, etc. E por quê? Porque não vai ter jeito, ele vai cumprir a Constituição. Por exemplo, no caso do casamento gay, alguém cumpriu a Constituição? Não, porque a Constituição é clara, casamento entre homem e mulher. Mas aí, como o Supremo é para interpretar a Constituição, não para criar lei, eles criaram a lei. E
se fosse o André Mendonça, ele ia falar que não, que ia cumprir a Constituição. Muda a Constituição, vamos mudar a Constituição, que aí a gente verifica o que vai acontecer. Então, qualquer decisão dele agora que vá com base na Constituição, e tem artigos na Constituição que são conservadores, vai ser falado porque é por causa da religião dele. E isso aí, nossa, pode ter certeza que vai ter manifestações da esquerda, eles são organizados, e tu pode ter certeza que vão querer empichar o André Mendonça. Isso aí só vai aclarar o preconceito. Mas por que eu falo isso? Presta atenção, quando é que teve tal balbúrdia por indicação no Supremo? Fala para mim. Quem é que até hoje ligou para a questão de religião para a indicação do Supremo? Quem? Quando foi que aconteceu isso? Nunca, nunca. Mas agora aconteceu. E por quê? Porque o cara é evangélico, o André Mendonça é evangélico. Só por isso, mais nada que isso. Nada que... a indicação do Bolsonaro, ele indicou o Nunes Marques, passou a roldão. E aí, mas isso aí, gente, é assim, quer ver? Isso tá assim meio meio camuflado na sociedade, mas eu vou falar só 3 coisinhas para você ver como o ódio realmente contra esse tipo de pessoa que tem essa religião, ele é aflorado e vai se cumprir o que está escrito em Mateus: sereis odiados por meu nome. Você pode escrever aí, eu não sei daqui a quanto tempo, 4, 5, 6, 7, 8 anos, mas daqui a um tempo, só do fato de você falar que é evangélico, você vai ser odiado. Escreve isso aí, porque está na Bíblia e não tem como desconfigurar a Bíblia nesse particular. Então, vamos ver aqui, quer ver? Vamos ver, só essas últimas aí, menos de uma semana aconteceu essas 3 coisas. Que, se for pontuar tudo o que acontece, dá um livro. Mas vamos pontuar. Paulo Betti. Vocês viram a manifestação do Paulo Betti com relação à condição do goleiro do Palmeiras fazer oração? Aquilo ali não foi, ele pediu desculpa, não, mas aquilo ali foi o ódio que ele tem de ver alguém ajoelhado. Aquilo ali foi movido por ódio. Eu não me lembro de ninguém, acho que era Pai Santana, acho que era Pai de Santo do Vasco da Gama. Ele fazia lá as orações dele para o Vasco ganhar, e o Vasco ganhava naquele tempo. Pai Santana saiu, o Vasco caiu para a 2ª divisão. E o Kaká já sofreu isso, o Kaká da seleção brasileira já sofreu isso, o Lúcio já sofreu isso. Mas o que o Paulo Betti fez é assim, escancarar o ódio. Não foi assim uma citação, não. Foi escancaramento do ódio. Depois ele pediu desculpa, mas não vale, porque aquilo ali que ele falou é o que milhares, ou talvez todos os petistas tenham no coração. Aí vamos para outra, Mona Lisa Perrone, nossa, jornalista da CNN, se não me engano. Menino do céu, ela teve a pachorra de contar quantas vezes o homem falou Deus, quantas vezes o homem citou citações e etc. E aí cascou o bico nisso, ela e alguns outros lá. Vamos lá, um outro cara aí, um tal de Kennedy, que eu nem sei o que é. Mas, menino do céu, ele falou que o Bolsonaro estragou o Brasil, estragou o Supremo Tribunal Federal. Olha só, o Bolsonaro estragou o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal que se mete em tudo e até libera traficante. Mas o Bolsonaro estragou com essa indicação. 26 anos nós vamos ter que aturar esse cara lá. Estragou, um obscurantista. Olha só. Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal tem que provar a ilibada conduta e o notável saber jurídico, ter 35 anos, aquele negócio todo. Não, o cara está sendo questionado não é por falta de conhecimento jurídico, como foi o TOEFL, né? Não passou em 2 concursos, como é que o cara vai ter notável saber jurídico, né? E ninguém tem nada o que falar do cara, que o cara foi ministro da AGU, etc. Tal. Mas o cara falou não, que o cara é obscurantista, estragou, arrasou o Supremo Tribunal Federal. Fora os 32 senadores, né? 32 senadores votaram contra o cara. Mas votaram por quê? Qual o motivo de votar contra o cara? O cara não é respeitado? O cara não tem notável saber jurídico? O cara não tem uma vida ilibada? É ladrão? O cara... Não.
simplesmente pelo fato de ser evangélico. Então, fica aí, ó, para você que acha que é uma guerra política, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Coloca na tua cabeça isso, gente. Isso não é uma guerra política. Ah, Bolsonaro é político. Não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Se você não acredita nisso, se você viver mais uns 10, 15 anos, você vai ver que tudo que está na Bíblia, se não proibir a Bíblia antes, né, vai se cumprir. Tudo. Eu não dou 10, 15 anos. Ok? Ah, você é o profeta do caos. Não, está na Bíblia escrito. Não sou profeta coisa nenhuma. Está escrito na Bíblia. É só você ler, que você vai ver que se você for evangélico, você vai ser odiado. Pode escrever.